Então fala, nação, esporte espetacular de hoje, trazendo toda a repercussão da agressão do preparador físico do Flamengo ao Pedro e também da vitória, né, de virada, grande vitória de virada. Então vamos com esse super vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e bora lá com o que interessa. O caso Pedro. Depois da partida, o atacante foi agredido por um dos preparadores físicos da comissão técnica do próprio Flamengo. A intensa movimentação de policiais na saída do vestiário do Flamengo era a confirmação de que algo sério tinha acontecido. O vice de futebol, Marcos Braz, estava agitado. Precisava tomar providências. Torcedores e repórteres esperavam pelo atacante Pedro, porque minutos antes, às 11h30 da noite, o jornalista Caê Mota publicou no GE. Globo que o preparador físico do Flamengo, o argentino Pablo Fernandes, tinha dado um soco no jogador dentro do vestiário após a vitória sobre o Atlético. Durante o jogo, eu estava perto do banco de reservas do Flamengo. E teve um momento no segundo tempo em que o Pablo Fernandes chamou o Pedro para se aquecer. Ele deu um tapinha na chuteira do jogador e fez um gesto o convidando. O Pedro balançou a cabeça negativamente. Ele continuou sentado e o preparador foi embora. Minutos depois, o Flamengo fez a última substituição. Aí já não tinha mais necessidade da turma do banco de reservas ir para o aquecimento. A situação parecia tranquila, até porque o Pedro já tinha se aquecido em outros momentos. Depois do jogo, vemos nessas imagens que o Pablo Fernandes se dirige primeiro ao vestiário. Pedro vem atrás. Pouco tempo depois, eles tiveram uma discussão lá dentro. O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9. Pedro publicou nas redes sociais que poderia falar dos escassos minutos que tem recebido nos últimos jogos. Mas o que aconteceu foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Disse que foi covardemente, sem motivo e inexplicavelmente agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes. Destacou ainda que a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tem sofrido nas últimas semanas. Ele saiu do vestiário e foi para uma van, acompanhado dos jogadores Thiago Maia, Everton Cebolinha e Pablo, que prestaram depoimentos como testemunhas. Pablo Fernandes deixou o estádio num outro carro. Essa não é a primeira vez que o preparador físico se envolve no episódio de agressão. Em 2021, quando trabalhava com o Jorge Sampaoli no Olympique de Marseille, da França, ele deu um soco em um torcedor que invadiu o gramado durante uma confusão. Fernandes foi suspenso pela Liga Francesa até o restante da temporada. O argentino chegou primeiro à delegacia. Pedro apareceu pouco tempo depois para prestar queixa pela agressão sofrida. Não há nenhum mandado de prisão e a pena conferida nesse tipo de delito, né, até uma contravenção, é uma pena diminuta que não requer, inclusive, nem a sua prisão, não é necessária nem a sua prisão. E os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário e Ministério Público. Pedro saiu da delegacia às 3h30 da manhã, ao lado do advogado e do diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel. Foram ao Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito. Ele sofreu um corte na boca. Todos os envolvidos passaram a noite em Belo Horizonte. A delegação do Flamengo voltou para o Rio de Janeiro depois da partida. A gente vai ficar ligado, inclusive, nas consequências desse caso, porque a situação certamente está insustentável para o Pablo. E como é que fica a comissão técnica? Qual é a postura do Sampaoli, o técnico do Flamengo, né, diante disso? Essa semana vai trazer desdobramentos desse caso. E agora a gente vai ver como foi a vitória do Flamengo, falando de bola, como você falou, né? Contra o Atlético, que levou o Flamengo de volta à vice-liderança. É isso, a gente começa com esse lance, ó, do Hulk cobrando essa bola na área, passou por todo mundo, pegou na trave, no rebote o Gemerson cabeceou para fora. Aí aos 30 minutos, os 32 minutos, o Bruno Henrique perde essa bola no ataque, num lance contestado pelo Flamengo, o juiz não marcou nada. O Saravia foi avançando, deu esse passe lindo pro Paulinho, Paulinho chegou, chutou cruzado e fez 1-0 pro Galo. Jogo lá no Independência, o Flamengo reclama desse lance, tá vendo? Que o Paulinho chega no Bruno Henrique, reclama que teria sido falta, o VAR checou tudo, não deu nada, gol do Atlético Mineiro, 1-0. Aí no segundo tempo o Hulk cobrou mais uma falta perigosa na área, o Matheus Cunha conseguiu defender, e na sobra o Pavão chutou colocado, o Matheus Cunha defendeu de novo.
Linda defesa aí. A Arrascaeta sofreu falta na entrada da área, aí um lance que os jogadores do Galo ficaram na bronca. O próprio Arrascaeta bateu forte, bonito, para empatar. E aí, aos 43 do segundo tempo, o Arrascaeta encontrou ali o Wesley dentro da área. O Wesley cara a cara, só no toquinho por cima do Everson. Virada, vitória do Flamengo em Minas, 2-1 em cima do Atlético. Olha, a gente está aqui apurando informação, eu e o Pedro Ivo olhando o celular o tempo todo, porque o Pedro acabou de receber mais uma informação muito importante. Desculpa voltar no assunto, porque é um factual, é de agora. Informação é quente do clima que o Soco criou no Flamengo. Até porque a gente falava do que era o bom Flamengo, o bom resultado, o bom ambiente de BH. E a partir desse soco, o Pedro não reagiu, os atletas ficaram muito assustados, os atletas tiveram que separar. E os atletas já avisaram que se tiver amanhã o Pablo estiver no CT amanhã, eles não participarão do treinamento. Os atletas riscaram o chão, deixaram muito claro, ou é o grupo ou é o preparador físico. Se o preparador que agrediu o Pedro, deu um soco no Pedro, estiver no CT, os atletas não vão treinar. A notícia é forte, né? Sim. E só para complementar, ele, quando auxiliar do Olympique de Marselha, ele pegou 1 ano de suspensão depois de agredir um torcedor. Então, assim, a história vai se confirmando, a história vai se desenhando a favor do grupo. Ao que parece, o grupo abraça o Pedro nesse momento e se recusará a treinar caso o preparador, o Pablo Hernandes, não seja demitido. É uma escolha que me parece fácil agora. Racionalmente, sim. Agora, tem que ver qual é a relação do Sampaoli com o homem de confiança do jogador físico. Mas aí é um homem de confiança. E o São Paulo precisa entender também que o homem de confiança dele fez. Só posso usar a palavra certa? Isso, não é uma equação simples, profissional. Claro, sim. É isso. Se tem uma relação de confiança, e tem, porque estava com ele antes, a confiança foi quebrada. Quando ele passa do limite. Concordo. E aí o São Paulo que se vire. Concordo. Os jogadores estão certos. O cara não pode ser agredido, pô. Sim. O preparador fez uma função essencial. E não é o Pedro. O jogador profissional não pode ser agredido. Fez cara feia, não sei o quê. Tem 1000 outras soluções. Mas desse jeito não pode. E é legal que rapidamente os jogadores já se mobilizaram. E é um grupo muito forte, né? Muito grande, campeões da Libertadores, jogadores de alto nível técnico. Isso pode. Não estou justificando violência de forma alguma. Mas para a união de grupo, isso pode ser um dia importante. E haver o comportamento de São Paulo também, talvez, muito pautado nisso que o Vitor falou, uma questão profissional. Aí não é de apego, de homem de confiança. Também pode ser um catalisador. A partir desse lado, pensando que o São Paulo vai entender também esse lado profissional. A gente sabe que tem relações pessoais, a gente sabe que o grupo que se abala tem a ver também com uma relação pessoal com o Pedro, só que é alguém que sofreu um soco. E aí a gente até para complementar, não é que um lado está contando, é o lado do jogador, é o lado de gente da comissão e é o lado do clube. Os 3 lados contam a mesma história. O Pedro levou um soco, não reagiu, os jogadores tiveram que se meter para não complicar ainda mais. Primeira coisa, o preparador tem que pedir desculpas, tentar convencer imediatamente todo o elenco de que isso nunca mais vai acontecer e que ele errou feio. Fazer aquela meia-culpa meio pesada. No futebol isso é difícil, porque as pessoas já têm dificuldade de aceitar, né? Quem é agredido, imagina quando você fala com pessoas que são famosas, grandes, ricas, vencedoras, etc. Então, e competitivas. É muito bem lembrado. Então, sei lá no que vai dar isso daí. Sei que era tudo que o Flamengo não precisava. Essa discussão nossa fomentada nisso, a gente começou o programa falando da atuação. Inacreditável. É uma loucura, é uma loucura. E a nossa repórter Duda Gonçalves, ela manda aqui agora a informação de que o Marcos Braz está há alguns minutos conversando dentro do vestiário com dirigentes do Flamengo e que o Sampaoli chegou agora à porta desse vestiário. Ou seja, isso vai se desdobrar. A gente está aqui colhendo informação ao vivo. Fiquem com a gente, porque isso ainda vai dar o que falar nessa noite, madrugada de hoje para amanhã. Pedro, só para complementar, uma reunião do Marcos com o Andreatta, que é o chefe da comissão técnica. É o homem direito, o homem braço direito do Sampaoli, né? Que é o gerente. O Sampaoli leva o seu gerente para os clubes, né? É o papo do Braz com o Spindle com o Andreatta. Perfeito. Ou seja, provavelmente teremos uma definição da permanência ou não do preparador físico no Flamengo ainda nessa noite, depois dessa reunião. Essa é a expectativa, pelo menos, para que não haja nenhuma interferência num pré-jogo, numa pré-semana de Libertadores da América, quando o Flamengo joga em casa perante sua torcida, precisando de um bom resultado para garantir tranquilidade no jogo de volta. A gente vai voltar a falar desse...